Estamos iniciando mais uma etapa da biotravessia. Dessa vez, estamos na região centro-oeste do Brasil. Vamos conhecer um dos 11 pantanais existentes no Brasil. Isso mesmo, temos 11 tipos de bioma pantanal no país. Fomos até a Serra do Amolar, que é uma formação montanhosa no coração do Pantanal, conhecida por uma das áreas mais preservadas e ricas em biodiversidade do bioma. Essa região é crucial para a hidrologia do Pantanal, com rios e nascentes que ajudam a manter o equilíbrio hídrico e serve de refúgio para a fauna durante as inundações. As paisagens combinam a planície pantaneira com as elevações da serra, e a área é um santuário ecológico, com várias iniciativas de conservação devido à sua importância. Para conhecer melhor essas iniciativas, fomos ao Instituto Homem Pantaneiro e vimos de perto todas as ações que eles desenvolvem nessa região. Fiquem ligados em mais este episódio e descubra o porquê que o Pantanal é reconhecido como a maior área de planície alagável do mundo e a terceira maior reserva da biosfera, criada pela Unesco. O Pantanal é um dos biomas mais extraordinários do planeta. Maior planície alagável do mundo, o Pantanal se estende por cerca de 150 a 180 mil quilômetros quadrados, com aproximadamente 80% da sua área em território brasileiro, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o Pantanal revela um ciclo natural de renovação, um ciclo que molda a fauna, a flora e até o modo de vida das comunidades pantaneiras. O bioma abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. São mais de 650 espécies de aves, cerca de 260 espécies de peixes, cerca de 120 espécies de mamíferos, além de centenas de répteis, anfíbios e insetos. Na flora, estima-se que o Pantanal tenha cerca de 3.500 espécies de plantas, mas esse gigante natural também sofre. Nos últimos anos, o fogo atingiu proporções sem precedentes. Em 2020, por exemplo, mais de 4 milhões de hectares queimaram, equivalente a quase 30% de todo o Pantanal brasileiro. A crise hídrica e as alterações do regime de chuvas também têm reduzido a intensidade das cheias. Um alerta claro sobre os impactos das mudanças climáticas sobre o clima. E a biotravessia chegou no coração do Pantanal sul-mato-grossense. A gente veio acompanhar o trabalho do Instituto Homem Pantaneiro, que vem há mais de 20 anos trabalhando, protegendo, conservando uma área de mais de 300 mil hectares, trabalhando com conservação, educação ambiental. Bem-vindo à Serra do Amolar! Antes de descobrir esse lugar magnífico, precisamos entender como funciona o bioma Pantanal por dentro. E a melhor forma de fazer isso foi indo até Campo Grande, mais precisamente no Bioparque Pantanal. E a biotravessia está a caminho do Pantanal, mas antes a gente passou aqui em Campo Grande e a gente veio conhecer o Bioparque, que é o maior aquário do mundo de água doce. E a gente vai conhecer um pouco desse grande aquário, conhecer o trabalho que eles fazem de conservação de espécies ameaçadas e o grande trabalho que eles realizam com a educação ambiental. Aqui a gente vai poder entender um pouco como funciona o ciclo da água. O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, é um dos maiores parques urbanos do Brasil, com mais de 1 milhão de metros quadrados dedicado ao lazer, ao esporte e ao contato direto com a natureza, tornando-se um verdadeiro refúgio ecológico no coração da capital sul-mato-grossense.
Suas belíssimas estruturas arquitetônicas, distribuídas ao longo de toda a área, transformam o espaço em um ponto de convivência para moradores e visitantes. O Córrego Prosa, que nasce no Parque dos Poderes, percorre toda a extensão do Parque das Nações Indígenas, até formar um lago com uma pequena ilha, proporcionando um cenário ainda mais agradável, especialmente nas épocas mais secas do ano. Após anos de obra e várias etapas de implantação, o projeto foi concluído em 2022, quando o Bioparque abriu suas portas ao público de forma gradativa, consolidando-se como um dos principais centros de ciência, educação e sensibilização ambiental do Brasil. O Bioparque ele tem uma proposta diferenciada de ser um espaço de experiência e de conhecimento para todos. Um dos pilares mais fortes é a educação ambiental, que nós procuramos, através desse engajamento da sociedade com questões ligadas ao meio ambiente, a gente está fortalecendo essas pautas tão importantes. Um empreendimento turístico onde passa muita gente, né, a gente procurar estar sempre plantando uma sementinha de sensibilização e conscientização ambiental. Aqui nós temos um núcleo de educação ambiental, que tem pautas que são alinhadas às ODSs. Então, a gente procura fazer popularização da ciência também através do nosso Clube de Ciências, que busca, através de experiências e projetos científicos, trazer a ciência para mais perto do cidadão. E para que a educação ambiental ela chegue a todos os públicos, nós temos um projeto de acessibilidade que chama Bioparque para Todos Iguais na Diferença, onde nós buscamos, de forma integralizada, estar proporcionando experiência e conhecimento para todos. A satisfação é muito grande. A gente vê as crianças, o brilho no olhar das crianças, aquela sensibilização acontecendo de fato sobre pautas tão importantes, é de fato muito gratificante. Onde nós recebemos estudantes de escolas públicas e privadas que ainda estão na educação básica. Esse projeto é orientado pelo professor e também por um supervisor técnico que é um profissional aqui do Bioparque. No final do ano nós temos um encontro de iniciação científica que esses estudantes eles vão estar apresentando esses trabalhos para a comunidade científica. Nós temos todos esses materiais aqui que estão distribuídos, que são do laboratório móvel, escolar, que foi recebido pela Secretaria de Educação e que nós utilizamos nos projetos aqui do Bioparque. Apesar dos projetos serem desenvolvidos com estudantes, não deixa de ser ciência. Então, os estudantes eles publicam no encontro de iniciação científica e muitas vezes também publicam em artigos. Então, a gente sempre tenta levar essa pauta de valorização da ciência, porque muitas pessoas pensam que por ser crianças eles não estão produzindo ciência. E aqui no Bioparque eles estão. Estou aqui com o Bruno Lima, que é biólogo, doutor, e ele vai levar a gente para essa imersão para dentro do Pantanal. Vamos lá, Bruno? Vamos lá. A gente vai começar aqui no nosso MIBio, nosso Museu da Biodiversidade. Aqui a gente vai contar um pouquinho da história de como é o Pantanal. Então, o Pantanal ele nasceu há 5 milhões de anos atrás. Desde a sua formação, como se formou. Exato. Então, assim, há 5 milhões de anos atrás, o Pantanal era um grande oceano chamado Mar de Charaés. O legal é que o Pantanal é dividido em 11 partes, que é uma característica única. São 11 partes distintas. E nós teremos ainda esses resquícios desse oceano do passado vivente no Pantanal. Exato. Os visitantes que chegam aqui no Bioparque Pantanal, eles vão entender um pouquinho sobre quem somos nós, como evoluímos, por onde evoluímos. A ciência sendo contada, os pesquisadores. Uma região onde a gente tem algumas informações interessantes de outras disciplinas em contato com o Bioparque Pantanal, por exemplo, ali tem várias informações interdisciplinares. Esses painéis são interativos. E logo à frente a gente consegue observar um pouquinho o som dos animais. Olha que legal. Aqui nós temos uma estrutura que é uma semente característica de uma planta característica do Cerrado, que é o jatobá, e dentro desse grande jatobá esse aqui é o formato da semente do jatobá. Exato. E dentro do nosso jatobá nós temos um pequeno cinema, onde os visitantes que vêm aqui ao Bioparque Pantanal, eles fazem como se fosse um sobrevoo ao Pantanal. É uma prévia do que eles vão encontrar lá. Então eles vão encontrar regiões de morraria. Vamos lá.
E olha o som, regiões... né? Ela é uma cápsula que você entra aqui, o som ele é totalmente Exato, é bem interativo. imersivo. Imersivo mesmo. Ah, então a gente vai ter aquela região que eu falei pra vocês da Ecolândia, uma região onde tem um resquício ainda daquele sal. Então algumas aves se alimentam aí. É interessante esse som, né? Exato. Então aqui a gente começa no nosso circuito dos aquários. A gente tem uma proposta de representar os rios contínuos, né? Contando um pouquinho a história, principalmente dos rios do Rio Paraguai. A formação dos rios. No contexto geral. Do ciclo da água do todo o Pantanal, isso? Exato. Então a gente começa pelas regiões de veredas, que são regiões desnascentes, também são chamadas de grande caixa d'água do Cerrado e Pantanal. Dizem que aqui é onde a água descansa, né? Exato. E aqui nessa região, é uma região bem interessante também, porque nós teremos um outro fenômeno que ocorre na Serra da Bodoquena, uma região da parte do Pantaneira, que é a ressurgência. Que é esse fenômeno que a água ela acaba renascendo dentro de olhos d'água. Esse que é o famoso cascudo viola. Exato. Nossa, a cor dele ele mimetiza na areia. Na areia, né? É praticamente como camaleão. Se fosse uma camuflagem. Uma camuflagem para ele não ser predado. A primeira reprodução do mundo aconteceu aqui no Bioparque. Exato. Onde se une o ex-situ com o in-situ. A importância da manutenção e reprodução de espécies sob cuidados humanos, visando a conservação. Exato. Agora aqui pegou a formação de rios maiores. Exato. E aí a gente volta para uma particularidade que são os rios de Bonito, onde nós temos uma incidência de calcário, uma água bem, chamamos de água dura, né? O Bioparque Pantanal impressiona pela sua grandiosidade. Tivemos a oportunidade de percorrer praticamente todo o espaço e seguimos registrando cada detalhe desse local, que é uma referência mundial em conservação, pesquisa e educação ambiental. De Campo Grande, nossa jornada avançou até Corumbá, ponto de partida para a expedição rumo à Serra do Amolar. Para chegar até lá, atravessamos a famosa Estrada Parque, um dos acessos históricos da região. Logo nos primeiros quilômetros, a riqueza hídrica e a exuberância da fauna pantaneira se revelam sem esforço. Antes de chegarmos a Corumbá, ainda houve tempo para uma breve parada, um cafezinho à la mineira, que só reforça a essência dessa biotravessia, registrar cada momento. Está na Estrada Parque, paramos um pouquinho aqui para fazer um almoço, que é o que tem aqui, umas bolachinhas e um cafezinho, para a gente poder seguir a estrada até Corumbá. Até bom a gente parar um pouquinho, contemplar essa beleza aqui do Pantanal. É muito bonito. E um cafezinho, né? Mineirinho, cafezinho. Aí a gente vai comer uma bolachinha. E o calor aqui tá tão grande. Olha o estado da nossa manteiga. Ela tá literalmente líquida, de tão quente. Não tem outro jeito, ó. Ficar sem comer é que a gente não fica, ó. E te falar que eu acho que ela vai ficar melhor, assim, ó. Vamos ver. Manteiga de garrafa. Manteiga líquida. Em Corumbá, fomos recebidos pelo Instituto Homem Pantaneiro, o famoso IHP, que nos ofereceu todo o apoio e a logística necessária para seguirmos até a Serra do Amolar, uma das regiões mais preservadas, mas também de mais difícil acesso ao Pantanal. Antes de embarcarmos para mais de 5 horas de viagem de barco rumo à Serra do Amolar, tivemos a honra de ser recebido pelo Coronel Ângelo Rabelo. Então eu chego ao Pantanal em 1983, ainda um jovem segundo-tenente, e formado no Rio Grande do Sul, na Brigada Militar. Depois da passagem pela Polícia Militar Florestal, eu continuei mergulhando e tentando entender cada vez mais esse ecossistema, e isso me motivou, a partir de inúmeras relações construídas, a criar uma organização para que eu continuasse trabalhando nesse território. Nasce o Instituto Homem Pantaneiro e o nome, justifico,
ele é uma homenagem a essa personagem que ajudou a Polícia Militar nesse grande desafio de proteção ao Pantanal a partir da caça clandestina. O Instituto Homem Pantaneiro tem aproximadamente 23 anos, é uma história de grandes desafios. O bioma merece o nosso respeito, procurando construir o amanhã com educação ambiental, diálogo, num processo de conservação inclusivo que traga as pessoas cada vez mais para entender que só poderemos sobreviver se tivermos uma proposta comum, caminhando lado a lado, sem preconceito, sem discriminação, de maneira a pensar que nós temos uma única habitação, o planeta Terra, e ele depende de nós. E a Biotravessia chega em Corumbá. A gente está sendo muito bem recebido pelo Instituto Homem Pantaneiro e a gente vai conhecer agora o Memorial Homem Pantaneiro. Vamos lá que o Rodolfo César, que é assessor de imprensa do Instituto, vai nos contar o que é esse espaço maravilhoso. Vamos lá. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, tudo bem, Alexandre? Tudo bom? Muito Seja bem-vindo. Recebendo aí a Biotravessia aqui em Corumbá. Vocês são bem-vindos aqui no Pantanal, aqui em Corumbá. Muito obrigado por todo o apoio. Graças ao Instituto, a gente está tendo toda essa logística para a gente conseguir chegar na Serra do Amolar, que o acesso é complicado. É um pouco difícil, é remoto o lugar, mas também é maravilhoso, né? Conta para nós o que é esse espaço que o Instituto montou. Pois é, o memorial ele é um espaço reservado para valorizar a cultura pantaneira. Então a gente aqui tem vários elementos que retratam o que é essa cultura, né? O que é essa história do povo pantaneiro, né? A faixa pantaneira. Retratar a formação do homem pantaneiro. Né? Exatamente, é para trazer e valorizar a cultura pantaneira. Aqui nesse espaço a gente é a formação, cadê o Yoshi? É a formação do pantaneiro, né? Como que ele se formou com essa mistura, né? O Brasil já é a mistura. E aqui a gente tem pantaneiro. Os elementos, né? São diferentes visões de mundo que nós temos aqui dos indígenas, principalmente os guatós, e outras visões de mundo para chegar no que a gente conhece como povo pantaneiro. A canoa guató, que é muito famosa, de um pau só. Essa parte aqui, né, o cenário representa um pouco essa coisa da fazenda. Como é a fazenda? Os ladrilhos hidráulicos que, né, refrescam as casas. Vocês estão percebendo que aqui em Corumbá é bem fresquinho, né? Então, refrescam as casas e a gente tem aqui um cenário aí, né, de Pantanal no fundo. Pantanal. O que eu fiquei admirado de ver, olha o tamanho, a altura. Eu já não sou alto, mas agora colocar o Rodolfo, que tem 1,80 m, eu tenho 1,80 m. O tamanho disso aqui, o tamanho da roda. E essa roda vocês estão fazendo a trajetória, vou mostrar para o pessoal, é para vencer os obstáculos do terreno, né, o Pantanal. Imagina passando aqui na época da cheia para vencer a água. A altura disso é aqui, ó, tem uma chapa de ferro. O interessante do memorial é que ele vem retratar toda essa mistura do que é o Pantanal, né? A parte ambiental, a formação do pantaneiro, as comitivas, né? Que até hoje existem e é necessária, né? Por conta do ciclo da água aqui. Né? Exatamente. Existem comitivas de até 1.200 cabeças de gado. 1.200 cabeças. Que atravessam esse território, esse terreno. E aqui difícil. retrata muito bem como eles faziam os acampamentos, enfim, para conseguir, imagina, para levar 1.200 cabeças de gado, o número de funcionários para conduzir e se alimentar nesse trajeto, estralhas, enfim. Muito bem montado o espaço para valorizar a cultura, né, do pantaneiro. Estão de parabéns, é importantíssimo criar essa conexão do passado com o presente, né, para se criar um futuro. Estão de parabéns. Muito obrigado. Novamente a Biotravessia agradece o apoio logístico e, enfim, para a gente poder retratar o Pantanal de uma forma que as pessoas consigam entender, né, o fluxo da água, o ciclo da água e a cultura que é tão rica aqui do homem pantaneiro. No próximo episódio vamos terminar a nossa visita ao Bioparque Pantanal
e seguir rumo à Serra do Amolar.